Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, pessoal. Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma das nossas conexões da manhã. Segunda-feira, 7h45. Estou eu aqui com vocês para a gente dividir conhecimento, experiências, crescer e evoluir. Bom dia, Pri, bom dia, Gislaine, Marília, Vander Carvalho, Maria Lourdes, Visu Semijoias, bom dia, querida, Ari, Zoratini, Mari, Marcelo, Haroldo, Grantunes, Uzi, Inadora, Bai Luciano Barbosa, quem mais? Ana também tá aqui, a Sil também tá aqui, Bárbara também tá aqui, Valéria e todo mundo que vai entrar, que vai assistir isso mais tarde, que vai assistir pelo YouTube, que vai assistir pelo Direct, pelo IGTV depois. Sejam muito bem-vindos, tá bom? Gente, hoje nós vamos falar de um assunto tão importante, tão especial e tão delicado ao mesmo tempo, que é a nossa fé, tá bom? Bom dia, Mari Martins, a Mari aqui, bom dia. Nós vamos falar sobre a nossa fé. Por quê, Gabi? Porque a gente tem vivido tempos muito difíceis, né? Eu não sei se vocês sentem isso, mas eu sinto que a gente tá em guerra. A gente tá em guerra espiritual. A gente acha que a guerra é entre homens, mas a gente tá numa guerra espiritual. E essa live hoje vai ser nesse sentido, tá? Porque a gente precisa começar a entender o que tá acontecendo com a gente, com o mundo, para que a gente possa instruir os nossos filhos. Primeiro, instruir o nosso coração, né? A gente precisa instruir os nossos corações, para depois a gente, instruídos, conseguir instruir alguém. O que acontece é que muitas vezes a gente não está entendendo o que está acontecendo. Às vezes a gente não está preparado para essa guerra toda. E aí, como é que vamos preparar os nossos, né? Como é que a gente vai preparar os nossos filhos para enfrentar tudo que está acontecendo se a gente não está preparado ainda para isso? Então, é importante entender o mundo, entender o que acontece com a gente a partir dos eventos que acontecem no mundo, na família, na infância, para que a gente possa se preparar, tá bom? Então, quero convidar vocês agora a chamar pessoas para essa live. Envia clicando aqui nesse aviãozinho para 1, 2, 3 pessoas. Alguém que Deus toque no seu coração agora que deva assistir isso aqui para aprender um pouco e dissemine junto comigo isso, tá? Não esqueçam de sempre estar clicando no coraçãozinho, porque isso é importante pro meu trabalho aqui no Instagram. O Instagram entende que o conteúdo é relevante para você e continua disseminando, tá certo? Então, sem mais delongas, vamos direto ao assunto. Deus e o nosso pai biológico. O que isso tem a ver? Né? Por que tem relação? Por que eu tenho que acreditar, quem viu meu post ontem, né, leu o texto, acredito que deva ter entendido o que eu quis dizer. Porque a gente acredita, a gente confia, a nossa relação com Deus está diretamente ligada à nossa relação que a gente teve na nossa infância com o nosso pai de criação, o pai que esteve ao nosso lado, né? Seja um pai presente, um pai ausente, um pai que abandonou. Esse pai biológico, né, que te gerou, né, que te ajudou a ter a vida com a sua mãe, né? A mãe é a que gera, mas eu quis dizer aquele pai que, querendo ou não, tem o seu DNA, você carrega o DNA dele, né? Aquele pai que cuidou de você dentro de casa, aquele pai que olhou por você ou deveria ter feito isso, certo? Então, essa relação da nossa infância com os nossos pais, e mais hoje nós vamos falar com a figura paterna, ela tem total relação com a nossa visão de Deus hoje, nós adultos, tá? Mas eu tô falando para aquelas pessoas que acreditam que Deus existe, tá? Quem não acredita que Deus existe também tem relação. Porém, a forma como eu fui educado também tem. Por exemplo, se eu cresci num lar onde a minha família não era cristã, onde a minha família me ensinou que Deus não existe, que é mentira tudo isso, a criança ela aprende aquilo que ela escuta, aquilo que a gente instrui, certo? Se ninguém muito importante para ela, valioso para ela, disseminou uma semente cristã naquele coraçãozinho, eu posso crescer sim acreditando que Deus não existe. Mas eu não estou falando desse cenário do ateu, tá? Eu tô falando do cenário daquela pessoa que sabe que Deus existe, né?
Minha mãe me falava sobre ele, eu fiz catequese, eu participei da escolinha dominical, eu tenho conhecimento, né, da Bíblia, eu conheço até um pouco, eu sei como funciona, mas eu não consigo me aprofundar em Deus, na palavra de Deus, na oração, sentir a presença dele, entregar meus problemas, as minhas angústias, as minhas alegrias a Deus. Eu tô falando dessas pessoas que sabem que Deus existe, mas não conseguem ter uma intimidade com Jesus, uma intimidade com Deus. É dessas pessoas que eu tô falando, tá? E o que isso tem a ver com a minha infância? Então vamos lá. A criança, ela aprende pelo que ela vê, pelo que ela ouve e pelo que ela sente, repetidas vezes ou sobre algum forte impacto emocional. Então, se todos os dias, várias vezes pelo mês, pela semana, ou até mesmo no seu próprio dia, né, 24 horas ali, durante a sua infância, você viu, ouviu, para você, para o outro, observando, prestando atenção, ou mesmo diretamente relacionado a você, a uma educação sua ali, você viu, ouviu e sentiu que Deus não era vivido dentro da sua casa, tá? Então vamos para aquele cenário onde os pais são evangélicos, praticantes. Às vezes até você teve um pai pastor ou atuante dentro da igreja, tá? Vamos para esse cenário. E aí todo domingo tinha que ir para a igreja. E aí dizer que igreja é importante. E aí dizer que para a igreja é necessário, é prioridade na sua família, é um valor na sua família. E dissemina a fé, e dissemina o amor, e dissemina o respeito. Mas não tem isso dentro de casa. Aí quando você vem para dentro da sua casa, o relacionamento dos seus pais não era saudável. Seu pai talvez fosse mais violento, mais desrespeitoso, agressivo, não era afetuoso, não era acolhedor, era julgador, era crítico, abandonava muitas vezes para estar à igreja, para estar na frente das pessoas, para estar com algum vício, talvez, né? Seja bar, seja jogos. É incoerente, entende? Não é coerente. Ele tá lá, ele fala tudo aquilo na igreja, mas aqui em casa ele não é aquilo. Automaticamente eu vou pegando um repúdio, um nojo pela fé. Porque quando eu vou pra lá, obrigada, porque eu não quero estar lá. Sou uma criança que eu quero pai e mãe presente, conectada, quero me sentir amada, quero me sentir pertencente. Vai construindo a linha de raciocínio, tá? Quero me sentir importante e valorosa para os meus pais, mas eu não sou isso, não me sinto isso para eles. Só que lá eles demonstram uma família que eu não vivo dentro de casa. A criança começa a perceber isso. Meu pai abraçando todo mundo na igreja, meu pai sendo gentil com todo mundo na igreja, mas dentro de casa ele não é essa pessoa. O que acontece comigo? Eu começo a ter um repúdio, não pelo pai somente, mas principalmente pela fé, pelo ambiente onde eu estou inserida. Aquele ambiente me fere porque ativa gatilhos em mim daquilo que eu não tive, daquilo que eu não aceitava, que eu não gostava. Então, todas as vezes, quando cresço, todas as vezes que eu estou num ambiente de igreja, me ativam gatilhos, né? Que as pessoas são falsas, que as pessoas mentem, que as pessoas estão ali, mas na verdade elas não fazem aquilo que elas estão dizendo dentro da igreja, dentro das suas casas, que as pessoas elas enganam os outros, e eu começo a ficar com raiva. E aí isso me bloqueia para viver um relacionamento. Ai, Gabi, mas eu tenho que ir para a igreja para viver esse relacionamento? Não. Mas igreja é comunhão. Igreja é um alimento diário, ou pelo menos semanal, se você frequenta somente uma vez na semana, para que você se reabasteça da palavra de Deus, dos louvores, porque a vida é tão corrida. É muito difícil aquela pessoa disciplinada que todo dia está buscando a palavra de Deus se ela não estiver inserida numa comunidade. Mas o que eu estou querendo dizer não é nem se você deve ou não ir à igreja. O que eu estou querendo dizer é o quanto isso reflete na sua fé. Esse é um cenário. Faz sentido? Escreve aqui para mim se faz sentido ou não. O outro sentido é quando você teve um pai também, nesse mesmo cenário. Talvez ele não fosse praticante da fé, talvez ele nem fosse pastor, talvez ele nem fosse tão assíduo dentro da igreja,
mas te ensinou, sua mãe te ensinou sobre Deus, sua avó te ensinou sobre Deus, tá? Só que o seu pai dentro de casa, ele não era um pai que você confiava. Ele não era um pai prestativo, atencioso, amoroso, que estava ali para te ajudar, que estava ali para te mostrar o caminho. Talvez você tivesse um pai, mas é como se você fosse órfão de pai, porque ele nunca estava ali realmente presente. Estava mais interessado somente nas suas próprias convicções, nos seus próprios desejos e objetivos. Era um pai provedor somente. Não deixava faltar comida, alimento, coisas básicas, mas não estava presente na sua infância. Se foi isso que aconteceu e você cresceu sabendo que Deus existe, você foi ensinado a frequentar a igreja, você foi ensinado a ensinar a fé para o seu filho, você foi ensinado. Mas por que você não consegue se conectar de fato? Porque, querendo ou não, lembra que eu falei no início dessa live que a gente aprende pelo que a gente vê, pelo que a gente ouve, pelo que a gente sente? Repetidas vezes, qual é a figura do homem que você enxergou através do seu pai? Deixa eu falar uma coisa muito importante para vocês. A gente começa a conhecer as pessoas pela nossa família. Como os homens agem e o que eu devo encarar como certo e errado através do que o meu pai faz em casa. Como as mulheres agem e o que eu estou aprendendo sobre ser mulher, eu como mulher, pelo que minha mãe faz. Então, eu estou aprendendo sobre ser humano através dos seres humanos que eu mais tenho contato dentro de casa na minha infância. Logo, Deus, embora não seja uma figura humana, a gente conhece Ele como Pai. Todo mundo fala Deus Pai, o Pai de todos, né? Se Ele é o Pai de todos, o meu cérebro, se eu não tive uma relação espiritual, presta atenção no que eu tô falando. Se você nunca viveu uma experiência espiritual com Deus, de sentir a presença dEle, de entender quem Ele é, de ser acolhida por Ele, porque talvez você não tenha se permitido viver isso ainda, Deus, por mais que eu saiba que Ele não é humano, no meu cérebro, neurologicamente falando, racionalmente falando, o meu cérebro vai olhar para essa figura como um homem, uma figura de pai, uma figura paterna, ainda que pai de todos. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? O meu cérebro ele não é capaz, sozinho, de discernir uma relação espiritual com uma relação física, carnal, se eu não vivi essa experiência antes. Se você nunca teve um contato íntimo com Deus, de sentir o que eu estou dizendo, é a chama, sabe? É aquela conexão, é aquela paz que excede todo o conhecimento, é aquela coisa que você não consegue explicar. Eu não estou conseguindo explicar isso aqui para vocês. Não dá para explicar em palavras. Se você nunca viveu isso, então o teu cérebro ele vai tratar no preto no branco, certo? Eu sei racionalmente que Deus é uma figura espiritual. Não é uma figura humana, física, né? Que eu vou ver, tocar, falar. Porém, eu nunca senti essa experiência espiritual com Ele. Mas eu sei que Ele existe. Então, racionalmente, o meu cérebro vai olhar para Ele da mesma forma que eu aprendi a olhar para o meu pai em casa. Até porque todo mundo me ensina que Ele é pai de todos. Ele é o meu pai. Eu sou filha de Deus. Se eu sou filha de Deus e isso não é consciente para mim, da minha relação com meu pai, é só automaticamente passado a relação fraternal, a relação paternal, de família, aqui para cá. Entende o que eu tô querendo dizer? A gente só transfere. É a mesma coisa quando eu vou falar para vocês sobre relacionamento. Se eu cresci vendo o relacionamento dos meus pais ruim, briga, desentendimento, traição, rebeldia, afronta, desconexão. Se eu cresci vendo isso, o que é que eu vou pensar sobre relacionamento? Eu vou ter medo de casar. E se eu caso, eu vou ter medo de confiar 100% no meu marido. Talvez eu tenha repetições de padrões, porque eu aprendi alguns padrões inconscientemente e reaplico ele aqui nesse cenário. E começo a viver basicamente as mesmas coisas que os meus pais viviam.
Porque eu também escolhi um homem com base naquilo que eu enxerguei que era o amor, através do que meu pai e minha mãe me ensinou. Vocês estão entendendo a complexidade disso? Certo? E aí, se eu transfiro a linguagem de amor para esse cenário do meu casamento, da minha vida de relacionamento, inconscientemente, eu não gostei de ter visto isso. Mas por que eu reaplico isso aqui? Porque é o que você entende sobre amor, sobre pessoas. Se não existir a consciência dessa dor aqui nessa infância, que amor não é isso, que eu vi errado, que as pessoas me ensinaram errado, a experiência que eu tive não foi coerente, logo, quando eu chegar aqui, eu vou procurar a mesma coisa, porque os meus olhos estão abertos para enxergar isso. Por isso que eu preciso da consciência, do conhecimento para enxergar diferente. Logo, se eu não tive uma experiência com Deus, se eu não vivi esse relacionamento com Ele, e eu aprendi aqui que paternidade é isso aqui, eu vou buscar a mesma coisa em Deus. Então, eu sei que Ele existe, eu confio, eu acredito, mas eu não consigo me entregar totalmente. Eu não consigo depositar tudo nele. Eu não busco Ele para resolver os meus problemas. Afinal, meu pai nunca me ajudou a resolver os meus. Então eu esqueço de orar, eu esqueço de buscar, isso não é prioridade para mim. Eu posso ir à igreja todos os domingos como uma tradição. Aprendi isso na escola, se você estudou em escola dominical, aprendi isso com a minha mãe, aprendi isso com a minha família, mas eu não consigo viver aquilo intensamente. Entende? Porque eu não vivia isso com meu pai, então eu acabo reaplicando aqui. Se eu tive um pai que eu não confiava, que eu não podia confiar, que eu tinha medo, que eu tinha nojo, que eu tinha raiva, essa vai ser a mesma visão que eu vou ter de Deus. Eu vou achar que Deus é punitivo, eu vou achar que Ele não vai olhar pra mim, que Deus não se interessa pelas pequenas coisas que eu peço pra Ele, que Ele tem muito mais coisa pra fazer, que Deus é ocupado pra olhar pras minhas necessidades, que eu sou muito pequena, que eu não tenho tanto valor assim pra Ele, que eu não sou merecedora do amor dele, se tudo isso foi me ensinado através da minha relação com meu pai. Entende, gente? O quanto isso é complexo? Jaqueline, bem isso, sei que Deus existe, mas e aí? Ele está lá e eu aqui. É isso, Jaqueline. Se na sua infância, meu pai, beleza, ele é meu pai, eu sei que ele é meu pai. Mas beleza, ele lá e eu aqui. Porque não teve vínculo, não teve conexão, não teve olho no olho, não teve presença. Você tinha pai, mas ele nunca foi presente na sua vida. Se você só sabia que você tinha um pai, mas você não podia contar com ele, hoje, se você nunca viveu uma experiência com Deus de sentir o amor dele, você vai ter essa mesma relação espiritual. Beleza, ele existe, mas e aí? Ele lá e eu aqui. Vida que segue, você acredita que acredito? O que mais? Ponto. Você tem pai? Tenho. O que mais? Ponto. Entendeu, gente? Faz sentido isso? As pessoas falam às vezes assim, eu não acredito em Deus. Eu odeio igreja, né? Essas pessoas me irritam. Vai na infância dela. Tá tudo relacionado com a infância. Ontem eu estava no almoço e uma pessoa chegou lá, um homem de 34 anos, né? E ele estava dizendo pra mim que ele acredita em Deus, mas ele não acredita em Jesus. E que ele não acredita na Bíblia, porque a Bíblia foi escrita por pessoas e ele não acredita naquilo que as pessoas escreveram. Porque as pessoas não são confiáveis. E eu fui só ouvindo, né? E por dentro eu tava louca pra falar. Até que eu não resisti, comecei a... praticamente uma consultoria ali com ele na hora do almoço. E eu falei pra ele, a sua visão disso tá totalmente relacionada à visão da sua infância. Eu falei assim pra ele, quem na sua infância fez você perder a confiança? Quem na sua infância te decepcionou? Quem na sua infância falava uma coisa e fazia outra? Quem na sua infância frequentava a igreja, mas não praticava a fé? Quem na sua infância ia à missa, mas fazia coisas erradas que você via? Quem na sua infância te decepcionou, te frustrou e te ensinou que as pessoas não são confiáveis? Dele, menos a minha mãe. Eu falei, não entendi. Menos a sua mãe, o resto. Todos.
Todas as pessoas da minha infância foram assim. Então você entende que você está julgando uma relação com algumas pessoas na sua infância, porque elas podem ser todas, mas ainda sendo todas, elas são algumas. Elas são algumas. Falei, por exemplo, você está aqui nessa casa hoje, né? Que a gente estava na casa de uma pessoa. A pessoa, dona dessa casa, ela não é confiável para você? Não, ela é. Entendi. O outro fulano que você disse para mim sobre ele não é confiável para você? Não, ele também é. Eu falei, então existem pessoas confiáveis? Existem. E por que as pessoas que escreveram a Bíblia não podem ser confiáveis? Porque, né? E a pessoa fica buscando resposta. Porque eu não as conheço. Então, olha só. Eu preciso conhecer para dizer se ela é confiável ou não. Porque eu estou com tanto medo do ser humano, de tudo aquilo que eu vivi, senti durante a minha infância, que logo foram pessoas que escreveram a Bíblia, eu não conheço essas pessoas, as pessoas não são confiáveis, é isso que eu entendi vendo a minha família quando eu era criança, então eu não acredito no que está escrito ali. Agora, se eu conhecer quem escreveu, se eu tiver relacionamento com quem escreveu, se eu conhecer a vida de quem escreveu, e provavelmente eu sou aquela pessoa que observa, que julga, aí eu posso dizer se ali é confiável ou não. Ou seja, o controle está todo nas minhas mãos. Qual é a consequência disso? Sofrimento. Não tem relacionamento. Esse homem de 34 anos não tem relacionamento com ninguém. Se julga assexuado, porque não consegue confiar em homem, não consegue confiar em mulher, não consegue ter relacionamento com ninguém, não consegue crescer na vida, intelectualmente, na carreira, nos relacionamentos. Estagnou. Por conta de uma crença adquirida na infância. Isso dói muito meu coração, sabe? Porque é muito difícil você olhar para um ser humano adulto e enxergar todos os bloqueios dele, tudo aquilo que ele não estava usufruindo da vida e vivendo. Porque um dia um homem e uma mulher acabou com a infância dele. Um dia um homem ou uma mulher feriu a sua infância também. Impediu você de ser criança, com alegria, com liberdade. E a forma como você encarou isso tudo lá atrás está te fazendo enxergar a vida hoje. É muito profundo isso. E doloroso. Porque o que acontece na infância não fica na infância. A gente leva isso para a vida inteira. O Léo tá dizendo assim, a Bíblia foi adotada pelas religiões. Ela, na verdade, é um manual de vida milenar, com princípios de sabedoria para a vida humana. É isso aí, Léo. A Bíblia é um manual de como se viver. Lá tem tudo isso que eu ensino para vocês, sabia? Tudo sobre educação de filhos está lá. É só você saber interpretar. E não ler só aquele provérbio que te diz que você pode castigar o seu filho e você acha que isso é educação de crianças, né? Até porque, eu já te falei várias vezes aqui o que eu penso sobre esse versículo. A gente, às vezes, pega um versículo ou outro só para aquilo que é conivente para nossa situação. Mas se a gente souber interpretar toda ela tem respostas para todos os nossos problemas, seja pessoal, familiar, carreira, negócios, tá tudo lá. Ah, mas eu não consigo acreditar tanto nela, Gabi, porque as pessoas, né, não são confiáveis. O que você viveu na sua infância que te faz pensar isso? O quanto você decidiu não confiar mais nas pessoas porque você confiava na sua mãe, confiou no seu pai e eles te frustraram, decepcionaram. Talvez o seu irmão te decepcionou, sua irmã que você gostava muito, uma tia querida, um avô, uma avó que tinha muito valor para você. E agora você traz isso em todas as visões de pessoas. Mas quando a gente começa a pensar, mas todo mundo é assim? Não tem ninguém que você conheça que seja bom? Tem. Então calma lá. Então não vamos colocar todo mundo dentro do mesmo saco. Então vamos tentar olhar diferente, isoladamente para cada situação. Para que a gente pare de se bloquear e a gente comece a ampliar a visão. E enxergar possibilidades de caminhos diferentes. Sabe como se chama isso?
tirar as algemas. Quando eu estou algemada a uma crença adquirida na minha infância pelo relacionamento que eu tive com os meus pais, essa algema, essa corrente me impede de viver coisas maravilhosas no futuro. Quando eu tenho essa consciência, esse conhecimento, eu estou tirando essa algema, me desprendendo, indo para uma liberdade onde eu posso aprender muita coisa e realmente ter resultados diferentes. A Bárbara disse assim, tão difícil fazer as pessoas mais velhas entender que o que acontece na infância não fica na infância. É porque a gente tenta ensinar racionalmente, cognitivamente. Você precisa ir no sentimento. A pessoa precisa sentir. Fala pra mim se você não está sentindo o que eu tô contando aqui e não somente entendendo. Fala pra mim se não tá, alguma coisa que eu falei não tá doendo um pouco ou incomodando um pouco. Se tá rolando um sentimento de incômodo, de dor, de tristeza, você também está sentindo o que eu estou dizendo, você não está só entendendo o que eu estou dizendo. É por isso que entra. E nós queremos ensinar Deus racionalmente. Porque pra gente já é tão claro, você quer enfiar a goela abaixo, isso não vai acontecer, isso não vai funcionar nunca. A Marília perguntou, como ressignificar isso? Boa pergunta. Então, gente, resumindo, senão a gente fica aqui muito tempo, né? Resumindo, você vai ver Deus, você vai ver as pessoas, você vai ver os seus relacionamentos, você vai ver a sua maternidade, a sua paternidade, de acordo com o que você viveu na sua infância. Eu, Gabriela, sou prova viva disso, tá? Eu tive um pai que me abandonou quando eu nasci. E eu cresci numa família cristã. Meio torta, mas cristã. Por que meio torta? Porque frequentava, às vezes, duas religiões diferentes, que uma estava uma coisa, outra outra. Mas eu fiz catequese, eu fiz primeira comunhão, eu fiz crisma. E aí depois eu tive um encontro com Deus na igreja evangélica. Eu fui líder de louvor por muitos anos. Eu tive um relacionamento com Deus. Ainda que racional na infância, porque o que meus pais, minha avó, minha família, às vezes vivia na igreja, não vivia dentro de casa, então tinha essa ambiguidade, né? Mas eu fui ensinada, eu fui ministrada sobre a palavra de Deus, entende? E a semente foi plantada. Eu sabia que ele existia, eu sabia que ele era forte, eu queria ter relação com ele, mas eu não conseguia buscá-lo. Quando eu percebia que eu estava com problemas, eu percebia que eu estava resolvendo esses problemas, eu não dobrava meu joelho, eu não ia orar. E até hoje, se eu não me vigiar, eu caio nessa armadilha de novo. E por quê? Porque lá atrás, na minha infância, eu aprendi que homem abandona. Eu aprendi que homem não é confiável. Porque me deixa, não olha pra mim. Se não olha pra mim, é porque aquilo que eu sou não é tão importante assim. Então, inconscientemente, a minha cabeça, o meu cérebro também está associando a minha relação com Deus assim, se eu não botar racionalidade, se eu não botar consciência aqui dentro. Entende, gente? Então, por muito tempo, eu tive dificuldade em buscar relacionamento com Deus. Em orar, em entregar meus problemas para Ele, em buscar solução em Deus, na palavra. Eu queria resolver. Até que um dia eu estava cansada, eu fiquei cansada. Eu estava exausta. As coisas estavam funcionando, mas eu estava vazia. E eu percebi que eu estava fazendo isso. Eu falei, eu não consigo entregar, buscar, pedir. Parece que, não sei, sabe? E aí a minha consciência bateu, o Espírito Santo falou no meu ouvido. E eu entendi que eu estava trazendo a mesma relação inconsciente que eu entendia com o meu pai da terra, com o meu pai do céu. E eu falei, eu não quero isso. Deus não é o meu pai. Ele é soberano, ele é maravilhoso, ele tem compaixão, ele me ama do jeitinho que eu sou. Ele me aceita do jeitinho que eu sou. Ele me quer todos os dias. Ele tá aqui pra me guiar, pra me mostrar o caminho, pra me ensinar, sem passar a mão na minha cabeça, pra me instruir. Ele não é como meu pai. Ele nunca me abandonou. Ele sempre esteve comigo todos os dias da minha vida. Eu tenho tanta certeza disso porque eu fui cuidada. Não era pra eu ser o que eu sou hoje se não fosse Deus na minha vida. E aí quando eu entendi isso, eu falei, eu preciso mudar o meu comportamento.
Entende? Mas eu tive que ter a consciência, eu tive que querer olhar para isso. Muita gente não quer olhar para a infância, não quer olhar para o pai, não quer responsabilizar o pai por tudo aquilo que você não teve. Porque dói culpar meu pai, dói devolver pro meu pai a minha dor, dói dizer que ele me fez isso, dói dizer que ele me abandonou, dói dizer que ele não me amou, dói dizer que ele não teve presente, dói dizer que ele não foi pai sendo pai. Dói. Sabe por que dói? Porque eu vou dizer tudo isso e nada vai mudar, porque ele vai continuar não sendo. Ele vai continuar me abandonando, ele vai continuar me ferindo, porque o comportamento dele não mudou, ele é a mesma pessoa, talvez tenha diminuído algumas coisas, mas ele é igual. E se eu disser, eu vou trazer a dor totalmente para fora de novo, mas ele não vai mudar. Adianta eu colocar pra fora, eu demonstrar minha vulnerabilidade, eu dizer aquilo que eu queria ter tido, eu mostrar minha fragilidade, se nada vai mudar? Não, prefiro mostrar minha força, minha fortaleza. Meu pai falhou, mas não tem problema. Vida que segue, olha pra frente, eu dou conta. Esse eu dou conta te cega para que você enxergue relacionamentos de forma diferente, para que você viva uma fé e uma relação espiritual com Deus sobrenatural. Isso te cega para que você busque conhecimento. É mais fácil você contar historinhas. É o que os adolescentes estão fazendo hoje, gente. Os adolescentes estão fazendo exatamente isso hoje. Porque o mundo fica contando um monte de historinha para eles. A historinha do você pode ser o que você quiser. A historinha que é livre toda forma de amar. A historinha de que não existe regras. Você faz as suas próprias regras. O mundo está contando uma historinha, o mundo doente está contando historinhas como forma de remédio para essas crianças. A ausência paterna está ferindo e levando essas crianças para a adolescência cheia de ferida, num mundo que oferece remédios que são completamente diferentes do que aquilo que a gente gostaria. E aí esses adolescentes, eles pegam esses remédios porque é confortável. Para que eu vou me curar? Né? Curar dói, gente. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Curar dói. Olhar pra tua infância, tudo aquilo que você não teve, dá uma dó da gente. É uma pena de si mesmo. Entende? A gente tem vontade de voltar pro útero e se pegar no colo. Porque dói saber tudo aquilo que não vai voltar mais, que eu nunca mais vou ter. Dói saber que eu tenho que parar de esperar e dar aquilo pra mim mesma. Dói vestir a camiseta da autorresponsabilidade e falar, agora é comigo. Dói. Dói dar trabalho. Dá trabalho porque eu tenho que querer todos os dias aquilo. Eu tenho que lutar muitas vezes com o físico, o meu físico que vai me fazer ter sono, preguiça, desmotivação. Dói. Dói, eu tenho que ser forte, mais forte a cada dia. Para continuar para frente, enquanto o meu corpo e minha mente tá me dizendo para ficar onde eu tô, para dar um passo para trás, porque dói. É que nem você ir para academia, puxa peso para você ver. Você fala, o que eu tô fazendo aqui? O que eu tô fazendo aqui? Que ridículo isso, que dor que dá puxar esse peso. Você sua, falta o ar, o coração acelera, às vezes te dá náusea. Você sente dor física de puxar um peso. Dói. Mas aquela dor vai te trazer evolução muscular, física, saúde. A longo prazo, aquela dor vai te fazer se sentir melhor, mais saudável, mais bonita, bonito. Tem um preço, mas vale a pena. A evolução é igual, ela tem um preço, mas ela vale a pena. Quando você olha para sua infância, dói. Mas vale a pena, porque você se fortalece positivamente. E aí você consegue ser muito melhor com todas as pessoas à sua volta. E a sua vida flui, mas dói. E aí o que o adolescente faz? Primeiro que eu nem tenho maturidade para isso, eu ainda sou um adolescente. Só vou ter maturidade para isso depois dos meus 25 anos. E o mundo tá cheio de historinhas que eu posso escolher qual eu quiser para calar a minha dor, ressignificar aquilo que eu não tenho. E aí eu vou lá e peço com essa historinha aqui e começo a viver ela.
Eu vivo essa historinha na minha adolescência. Agora é nisso que eu acredito, tá? Não acredito mais em nada que meus pais e minha mãe me ensinaram. É nisso aqui que eu acredito. E eu vou viver isso. E aí aquilo me dá uma falsa sensação de liberdade. Ela é um band-aid na minha ferida, tá? Você colocou band-aid, esparadrapo na sua ferida, tá lá, então não tô vendo mais ela. E vida que segue. Só que nunca eu vou me sentir 100% feliz, completo. Eu sempre vou estar vazio. Muitas vezes eu não me sinto nem 50% feliz. Às vezes eu me sinto 3, 5, 10 se eu tiver sorte. Esse adolescente ele vai estar em constante baixa autoestima, sempre buscando ser melhor. Em guerra, em conflito com as pessoas. Arrogante muitas vezes. E às vezes vai se sentir solitário, sobrecarregado. Por quê? Porque tá vazio da verdade. Tá vazio daquilo que deveria ser o caminho dele. E tá cheio do que o mundo está entregando para ele como justificativa da falta de autorresponsabilidade. Vocês estão entendendo o que eu tô falando? E isso tá acontecendo com os nossos adolescentes. Isso aconteceu com a gente, acontece ainda. É por isso que eu tenho que entender as coisas. Eu preciso ter consciência. Depois que eu tiver consciência, eu tenho que curar minhas feridas. Eu preciso perdoar meus pais, minha família. E separar aquilo que eles causaram em mim de quem eu sou realmente. E construir uma nova história a partir disso, com comportamentos diferentes. Aí eu começo a colher frutos. Vocês sabem, quando vocês veem depoimentos aqui de pessoas que passaram por mim no meu trabalho, seja individual, seja em grupo, ou até mesmo aqui um conteúdo gratuito. As pessoas têm essa revelação, elas conseguem compartilhar essa evolução porque elas fizeram isso que eu estou dizendo agora. Se não tiver ação, não adianta mover, né? Eu preciso ter uma ação junto com o conhecimento. Senão, gente, só vai ficar guardado aqui dentro, mas nada vai mudar. É somente quando nossa identidade é descoberta em Deus que alcançamos a evolução diária. É isso aí, Marília. Então é essa mensagem que eu tenho para você. E eu quero que você olhe agora para sua família, o que você tem ensinado para os teus filhos. Enquanto você está repassando isso que você acredita para sua família, isso é repassar uma dor. Vítimas de outras vítimas, se você não curar, você está transformando a sua criança na mesma criança que você foi. Você está dando para ela a mesma sentença que você tem hoje. Compartilhando com ela a mesma sentença que você teve um dia. Deixa eu falar uma coisa, se livra dessa sentença. E vai ensinar algo diferente para o seu filho. Construa uma nova história. Se você não veio de uma família emocionalmente feliz, vá se curar. Vá conhecer sua história. Vá buscar ressignificá-la para que uma família emocionalmente feliz venha de você. Tá certo? É isso que eu queria passar para vocês nessa segunda-feira. Que Deus abençoe. Gabi, eu quero mudar. Como eu faço? Tenha consciência e decida fazer coisas diferentes que você não vem fazendo ainda. Dê o primeiro passo e aí aprenda a colher as consequências positivas disso. Eu quero emagrecer, mas eu não saio de casa, eu continuo comendo? Não vai emagrecer. Para você emagrecer, você tem que fechar a boca e praticar exercício físico. Demora para aparecer o resultado, mas ele vem. Quando vem, isso te faz tão bem. É a mesma coisa na vida, em todos os outros cenários. Tá bom? Um beijo grande. Meninas, tô vendo um monte de rostinho aqui das meninas das mentorias passadas. Saudade de vocês, Carol, Carola. Um beijo grande. Fiquem com Deus. Muito obrigada pela presença. Encaminhe essa live para as pessoas. Vai estar no YouTube também. Logo mais minha equipe já sobe lá. Então encaminha pelo YouTube, encaminha pelo direct, encaminha por onde vocês quiserem, mas disseminem. Que Deus abençoe a vida de vocês, a família de vocês. Uma ótima semana. A gente se vê aqui nos posts, nos stories, tá bom? Beijo. Fui.